Olá, graça e paz. Estamos de volta para continuar falando um pouquinho sobre como vencer as crises, que é o tema desse mês, né? E a gente está de volta com a nossa série Vida Cristã falando ao coração da mulher. Semana passada a gente aprendeu duas coisas com José, né? Que eu acho que não tem exemplo maior de vencendo as crises do que José. O personagem José, que foi governador do Egito, né? E ele conseguiu transformar dificuldades em oportunidades. E esse é o título da nossa, desses dois, né, de semana passada e de hoje. A gente vai estar falando exatamente sobre isso, sobre transformando dificuldades em oportunidades. E nada melhor do que José para nos ajudar a aprender isso. Na semana passada a gente viu que para que a gente consiga transformar dificuldades em oportunidades, a gente precisa se manter íntegro, assim como José se manteve, e fazer o melhor, assim como José fez. E hoje a gente vai estar falando vai estar aprendendo mais duas coisinhas com José, para que a gente possa também, assim como ele, transformar as nossas dificuldades em oportunidades. Tá? E a primeira coisa que a gente viu, que a gente vai ver hoje, né, que José venceu a crise tendo algumas atitudes, e essas atitudes a gente precisa aprender com ele, ele executou sua missão com excelência. Após tantas adversidades que José passou, né, a gente semana passada falou um pouquinho sobre a vida dele, né, então se você não assistiu semana passada, volte lá no nosso canal e procure do dia, se eu não me engano, dia 28, que foi sexta-feira passada. Isso, dia 28. Você procura lá que você vai achar, tanto no Facebook quanto no YouTube da nossa igreja, tá? E após tantas dificuldades, ele foi promovido como a principal autoridade do Egito. A gente tinha visto semana passada ele lá na carceragem quando ele foi preso, que foi preso injustamente, mas mesmo ali na prisão, ele fez o seu melhor e conseguiu ser reconhecido. E a gente vê que ele executou sua missão com excelência, porque ele não ficava... Imagina se José ele ficasse chateado ou triste, ou não fizesse nada, entrasse em depressão. Não estou dizendo que é pecado entrar em depressão não, tá, gente? Porque ninguém entra em depressão porque quer, tá? A gente sabe disso, depressão é uma doença. Mas você imagine se José, se ele absorvesse todos os problemas dele e não conseguisse fazer nada. Porque às vezes dá um desânimo, às vezes a gente se decepciona com pessoas, às vezes a gente é injustiçado e a gente fica desanimado, não dá vontade de fazer nada, dá vontade às vezes de ficar só deitado, né? E José não. José, ele fazia, e ele não fazia de qualquer forma. Ele fazia o melhor não pelos outros, nem mesmo por ele. Ele fazia o melhor porque ele fazia como se fosse para o Senhor. Ele fazia porque ele queria agradar a Deus em tudo que ele fosse fazer. Então, assim, ele foi colocado como governador do Egito. Depois de tantas injustiças, ele foi colocado como governador do Egito. Então, mesmo com tanto poder, ele foi fiel não só a Deus, mas às responsabilidades do cargo. Quantas pessoas que a gente conhece que entram em cargo público, cristãos, ou até mesmo não cristãos, mas são pessoas que a gente conhece, que são pessoas íntegras, que a gente olha e fala assim, nada corrompe, esse eu vou votar porque... E aí chega no poder, é corrompido. José foi diferente. José ele não foi corrompido pelo poder, muito pelo contrário. Ele fez de tudo, ele foi fiel, não só a Deus, mas a responsabilidade do cargo que ele exercia. Tanto ele traçou planos, ele administrou a economia e ele salvou a nação da fome.
Ele poderia muito bem fazer isso só por ali, para aquele lugar onde ele estava. Não. Tanto é que ele abençoou outros povos. Ele abençoou seu pai, seus irmãos. Por quê? Porque tudo que ele fazia, a sua missão, ele exercia com excelência. Isso a gente precisa aprender com ele, né? Independente das circunstâncias, independente da situação que a gente tem vivido, tudo que a gente vier fazer, a gente precisa fazer com excelência. Tá lá em Gênesis 41, do 46 ao 49, diz o seguinte: E José era de idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento de 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E no verso, ainda no capítulo 41, do verso 53 ao 57, diz assim: Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito não havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, farei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Então José, ele soube administrar. Eu lembro quando estava fazendo faculdade de administração, um dos exemplos que eu tive na faculdade foi o de José. José, ele aprendeu, isso era uma faculdade, não era nada evangélico, né? Era tudo secular, mas é um exemplo que a gente tem até hoje. José, ele soube administrar de uma forma que não faltou nem para ele e nem para a nação, né? Então ele fez tudo com excelência. E outra coisa que José, outra atitude que José teve também para vencer essas crises e criar oportunidades nas crises, ele usou seu poder e influência para abençoar. Continuando ainda nesse texto que a gente leu, a gente vê que ele não só abençoou a ele juntou comida, né, mantimentos para todos, né? E ele abençoou. E Faraó falou assim: não, tudo, o povo ia até Faraó pedir comida, pedir pão. E aí falou: vá até José. O que José falar, faça. Né? O que José mandava ali. Né? E Faraó confiava tanto em José que ele deixava José agir. Né? E a gente vê aqui o seguinte, que ele poderia usar o poder para se vingar. Mas não. Ele agiu com compaixão. José perdoou. José perdoou todos aqueles que o prejudicaram. José teve atitudes opostas às crises e transformou o mal em bem. Ele transformou a crise em oportunidades. E ainda promoveu harmonia e reconciliação na sua família. Eu fico imaginando a cara dos irmãos de José, quando descobriram que José era José, que o governador era José. Eles devem ter, como diz uma expressão aí, tremido nas bases. Né? Eles devem ter ficado desesperados. Assim, agora a gente está morto. Né? Agora ele vai se vingar. Mas não, José não se vingou. Muito pelo contrário. Ele usou da sua influência para abençoar os seus irmãos, abençoar o povo, abençoar aqueles que o prejudicaram.
José, ele foi instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Mas para isso, ele teve que fazer muitas coisas, inclusive não se revoltar. José, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, para ser uma pessoa amarga, mas não. José não se revoltou, né? O que a gente pôde aprender com José, com essas atitudes dele, é que ele se manteve íntegro diante do Senhor. Ele fez o melhor. Ele exerceu a sua missão com excelência. E ele usou o seu poder e influência para abençoar. Deus, ele usou José como instrumento dele, como instrumento dele. Mas para isso José se colocou à disposição do Senhor. Ele buscou o Senhor. Ele tinha uma vida de intimidade com o Senhor. E Deus, ele quer fazer a mesma coisa com você. Ele quer fazer a mesma coisa comigo. Ele quer nos usar como instrumento nas mãos dele. Passar pelas crises com Cristo nos ensina a amadurecer, a crescer, a administrar as dificuldades. Isso não quer dizer que as dificuldades vão passar. Não, não vão passar. Mas é muito mais fácil a gente passar pelas dificuldades com o Senhor, assim como José passou, do que sozinho. E outra coisa, ele nos ensina principalmente a entender o propósito do Senhor em nossas vidas e que venhamos a entender as crises como oportunidades para a manifestação da glória de Deus. Que realmente nós possamos ter uma vida de intimidade com o Senhor, para que nós possamos entender os propósitos de Deus na nossa vida e criarmos oportunidades nas dificuldades. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Eu queria estar orando por você nesse momento. Senhor, nosso Pai, nós queremos colocar diante de Ti a vida de cada um, Pai. Eu não conheço todos que estarão assistindo esse vídeo, mas o Senhor conhece, ó Pai. Vá de encontro, ó Pai, às dificuldades. Toque, ó Pai, no coração de cada um. Que cada um, ó Pai, de nós possamos estar buscando intimidade com o Senhor, buscando aprender com José, sermos fiéis ao Senhor, fazer o melhor, fazer, ó Pai, a nossa missão com excelência, Senhor, e que nós possamos também, ó Pai, usar as nossas influências para abençoar as pessoas, independente se são pessoas que nos prejudicaram ou não, mas que nós possamos ser pessoas que abençoem a vida das outras. Fique conosco, cuida das nossas vidas, trata o nosso coração, Pai, para que nós possamos também aprender a perdoar e que nós possamos, Senhor, transformar nossas dificuldades em oportunidades. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que Deus possa estar abençoando a sua vida. Semana que vem a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre como vencer as crises. E eu aguardo você. E qualquer dúvida, se você quiser que a gente possa estar orando por você, deixe uma mensagenzinha no inbox, ou até mesmo a gente tenta entrar em contato, para a gente poder estar orando por você especificamente. Tá bom? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. E até semana que vem.